Começando mais um estudo da Escola Sabatina, a lição número 8, o Concílio de Jerusalém. Irmãos e irmãs, nós vamos ler o versuário da Escola Sabatina do dia sábado, dia 18 de agosto, certo? O verso para memorizar diz assim: crermos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram, certo? Atos capítulo 15, versículo 11. Vamos conferir aqui na palavra do Senhor. Agora vamos orar. Oramos. Mais uma lição, Senhor, da Escola Sabatina, do número 8, lição 8, está sendo transmitida aqui pelo canal 100% Jesus. E vamos ler aqui Atos capítulo 15, versículo 11. Atos 15, versículo 11, certo? Aqui na Bíblia. Aqui temos aqui uma Bíblia, Atos capítulo 11. Aqui em Atos, né? Atos capítulo 11, e nós vamos ler o versículo capítulo 15, né? Versículo 11. Atos capítulo 15, versículo 11 diz assim: mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, do mesmo modo que Ele também. Beleza, irmãos? Está aqui, né? Nós vemos aqui o versuário aqui da Escola Sabatina. Vamos aqui ler um relatozinho aqui dos versículos, né? Atos capítulo 15. O capítulo 15 todinho de Atos, certo? Vamos ler aqui o capítulo 15. Diz assim: então alguns que tinham descido da Judéia, ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o rito de Moisés, não podes ser salvos. Tendo Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão, como eles, os irmãos resolveram que Paulo e Barnabé e mais alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciões por causa desta questão. Eles, pois, sendo acompanhados pela igreja por um trecho do caminho, passava pela Fenícia e por Samaria, contando as convenções de gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram em Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos. Anciões relataram tudo quanto Deus dissera por meio deles. Mas alguns das seitas de fariseus que tinham crido levantaram-se, dizendo que era necessário circuncidá-los e mandá-lhes observar a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciões para considerar este assunto. E, havendo grande discussão, levantaram-se Pedro e disse-lhe: irmão, bem sabes que já é muito tempo Deus me elegeu
dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra, o evangelho acrescem. E Deus, que conhece o meu coração, testemunhou a favor dele, dando-lhes o Espírito Santo, assim como nós. E não fez distinção alguma entre ele e nós, purificando o seu coração pela fé. Coração purificado pela fé. Agora, pois, porque tens a Deus pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nossos pais nem nos podemos suportar, mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, do mesmo modo que ele também. E então toda a multidão circulou, escutava a Barnabé e Paulo, que contava quantos sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Depois que se calaram, Tiago, tomando a palavra, disse: Irmãos, ouve-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar dentre eles o povo para o seu nome. E com isto concordam a palavra da profeta, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, reedificarei a sua ruína e tomarei a levantá-los, para que o resto dos homens busque ao Senhor, e sim todos os gentios sobre os quais invocado ao meu nome. Diz o Senhor, que faz estas coisas que são conhecidas desde a antiguidade. Por isso julgo que não se deve perturbar aquele dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se apontam a contaminação dos ídolos, da prostituição e dos que sufocados do sangue, porque Moisés desde tempo antigo tem a cada homem que o preguem, a cada saber e lido nas sinagogas. E então pareceu bem os apóstolos e os anciões com toda a igreja escolher homens dentre eles, enviou-lhes em Antioquia, como Paulo e Barnabé, e a saber Judas, chamado Barsabá, Silas, homem influente entre os irmãos. Silas. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciões, irmãos e irmãs, dentre os gentios e Antioquia, na Síria e na Sicília, saúde. Portanto, ouvimos que alguns dentre nós, os quais nada mandamos, vos tem perturbado com palavra, confundindo a vossa alma, parecendo-nos bem, tendo chegado a um acordo, escolhido algum homem, enviá-los como nosso amado Barnabé e Paulo, homem que tem exposto a sua vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas,
os quais também por palavras anunciarão as mesmas coisas, porque parece bem ao Espírito Santo e a nós, não um ímpio, mas ergo além destas coisas necessárias, que vos abstenham das coisas sacrificadas dos ídolos do sangue e da carne sufocada, tá vendo como é ruim? E da prostituição, e destas coisas farei bem de vós, guardar bem a vós e vá. Então eles, tendo se despedido, desceram a Antioquia, havendo reunido a assembleia, entregaram a carta, e quando a leram, alegraram-se pela consolação. Depois Judas, Silas, que também era profeta, exaltaram-se, irmãos, com muitas palavras, e fortaleceram. E tendo-se demorado ali por algum tempo, foram pelos irmãos despedidos em paz, e volta aos que havia mandado. Mas pareceu bem a Silas ficar ali. Silas ficou. Mas Paulo e Barnabé demorou-se a Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Decorrendo alguns dias, desce Paulo e Barnabé a Tormentos, visitar os irmãos de todas as cidades que temos anunciado a palavra do Senhor, para ver como vão. Eles voltaram. Para Barnabé, queria que levasse também a João, chamado Marcos, mas Paulo não parecia razoável que tornasse consigo aquele que desde da Pafília se tinha apartado deles, e não o tinha acompanhado no trabalho. E houve entre eles tal desavença que se separaram uns aos outros, Barnabé levando consigo a Marcos, e navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu comandado pelos irmãos, a graça do Senhor, e passou pela Síria e Sicília, e fortaleceu as igrejas. Esse aqui é o capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Agora vamos ler aqui em Gálatas. Esses aqui são os versículos da semana, viu? Que cai no dia de sábado. Vamos lá? Vamos aqui em Gálatas. Capítulo 2 de Gálatas, versículo do 11 ao 13. Do 11 ao 13. Quando, porém, o chefe veio a Antioquia, resistiu-lhes na cara, porque ele é repreensível. Pois antes de chegarem alguns da porta de Tiago, ele comia com os gentios, mas quando eles chegaram, se foi retirando, se apartava deles, e temendo os que eram de circuncisão,
tinham os incircuncisos. E os outros judeus também simularam com ele, de modo que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Ele dissimulou, viu, Barnabé? Irmãos. Agora vamos aqui em Êxodo. Êxodo vai falar também um pouco dessa circuncisão. Êxodo capítulo 12, versículo do 43 ao 49, né? Aqui. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela, mas todos os escravos, comprando por dinheiro, depois que houveres circuncidado, comerás dela. A forasteiros e os assalariados não comerão dela. Tá vendo? Circuncisão. Numa só casa só comerá o cordeiro, não levareis daquela carne fora da casa, nem lhes prepararei osso algum. Toda a congregação de Israel e observará. Quando, porém, alguns estrangeiros peregrina entre vós e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, circuncidem-se todos os seus varões, e então se chegará a celebrar e celebrará ou será como um natural da terra. Mas nenhum circunciso comerá dela. Haverá uma mesma lei para natural e para o estrangeiro, e peregrinar entre vós, os peregrinos entre vós. Assim, pois, fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão. Assim fizera, e naquele mesmo dia o Senhor tirou o filho de Israel da terra do Egito, segundo o seu exército. Tá vendo? Não agradou os olhos de Deus o que ele estava fazendo. Então vamos aqui. Continuamos aqui, agora vamos aqui, irmão. Vamos em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, do versículo 43 ao 49. Romanos 12. Eita. Romanos 12. Não, Romanos 3. É Romanos 3, irmão. Romanos capítulo 3, do versículo 30. Se Deus é um só, que pela fé há de justificar a circuncisão, e também por meio da fé em circuncisão, né? É isso aí. Agora vamos em Levíticos, no livro de Levítico, viu? Vamos estudar aqui o livro de Levítico. Levítico capítulo 18. Levítico 18, versículo 30. 18, versículo 30. Portanto, guardareis os meus mandamentos, de modo que não caias
em nenhum desses abomináveis costumes que antes de vós foram seguidos, e para que não vos contamines com eles. E eu sou o Senhor vosso Deus. Viu aí? Vamos em Apocalipse agora, hein? Vamos dar uma viajada aqui em Apocalipse. E Apocalipse capítulo 2, né? Versículo 14 e 20. 14. Entretanto, algumas coisas tenho contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, os quais ensinava Balaque a lançar tropeços diante do filho de Israel, introduzindo-os a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos e a se prostituírem. Agora versículo 20 diz assim: mas tenho contra ti que toleras a mulher Jezabel, que se diz profetiza. Ela ensina e seduz os meus servos e a se prostituírem, a comerem das coisas sacrificadas dos ídolos. Aí, meu irmão. Agora vamos ler aqui os versículos. Vamos ler aqui os detalhes que tem escrito aqui na Escola Sabatina de sábado, dia 18 de agosto. Fala assim: após mais de 2 anos, Paulo e Barnabé retornaram para Antioquia da Síria, visto que toda a igreja se envolvera em enviá-los com missionário. Era natural que eles prestassem um relato para a igreja. Em face do relatório, no entanto, não era o que eles haviam realizado, mas o que o próprio Deus fizera por meio deles. E assim, do relatório foi o sucessor da missão entre os gentios, embora muitos judeus também tiverem se convertido à fé. Entretanto, desde episódios na casa de Carnaliel e convenção de gentios circuncisos se tornaram com problemas, certo? E agora que muitos deles estavam sendo admitidos como membros da igreja, as coisas ficaram especialmente complicadas. Muito cristão em Jerusalém não estava satisfeito para ele, e gentios precisava primeiramente ser circuncidados, ou seja, se tornar proselitos judeus, e a fim de fazer parte do povo de Deus e ter comunhão com ele. Atos 15, que nós lemos todinho, trata do problema dos gentios que atingira um nível crítico, e também o do trabalho conjunto da igreja para encontrar uma solução. O concílio de Jerusalém representou uma reviravolta na história da igreja apostólica em relação à sua missão mundial. Agora vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Capítulo 11 de Atos dos Apóstolos.
Meu irmão, capítulo 11 do Atos dos Apóstolos, né? E vamos ler aqui do começo, primeiro versículo. Ora, ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios havia recebido a palavra de Deus. E quando Pedro subiu a Jerusalém, discipulava com ele, e os que eram de circuncisão, dizia: entrastes em casa de homens incircuncisos e comeste com eles? Pedro, porém, começou a fazer-lhes uma disposição por ordem, dizendo: estava eu orando na cidade de Jope, e exaltar-se tive uma visão, descia um objeto como se fosse um grande lençol sendo baixado do céu pelo quatro pontas, e chegou perto de mim, e fitando nele os olhos, e contemplavam, e vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Eu ouvia também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata, come. Mas eu respondi: de modo nenhum, Senhor, mas nunca em minha boca entrou coisa alguma como imunda. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez: não chames como ou ao que Deus purificou. Sucedeu isto por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se ao céu. E eis que, nesse momento, pararam em frente à casa onde estavam uns 3 homens que me foram enviados da Cesaria, e disse-me o Espírito que eu fosse com ele sem citar. E também estes 6 irmãos foram comigo, e entramos na casa daquele homem, e ele nos contou como vira em pé em sua casa um anjo, que lhes dissera: envia a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, e o qual te dirá a palavra pelas quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Logo que eu comecei a falar, desceu sobre ele o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio. Lembrou-me então da palavra do Senhor, como disse: João, na verdade, batizou em água, mas vós sereis batizados em Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que dera também a nós, cremos no Senhor Jesus Cristo, que era eu, para que pudesse resistir a Deus. Ouvindo ele estas coisas, apaziguaram-se, glorificaram a Deus, dizendo: assim, pois, Deus concedeu também aos gentios arrependimento para a vida. Aqueles, pois, que foram dispensos pela distribuição circuncida por causa do Estevão, passaram até a Fenícia, Chipre, Antioquia, anunciando a ninguém, e a palavra senão somente aos judeus. Havia, porém, entre eles alguns síprios e
sirineuses, quais entrando em Antioquia foram também aos gregos, anunciando ao Senhor Jesus Cristo. E a mão do Senhor era com ele, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Chegou a notícia destas coisas aos ouvidos da igreja de Jerusalém. Enviaram Barnabé e Antioquia, o qual, quando chegou, ouviu a graça de Deus, se alegrou e exaltava a todos a perseverarem no Senhor, com firmeza de coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Partiu, pois, Barnabé para Tarso e Basca de Saulo, e tendo achado, e levou a Antioquia, e durante um ano inteiro reuniram-se naquela igreja, instruíram muita gente, e em Antioquia discípulos, e naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levando-se um deles de nome Adabo, dava, entanto, pelo Espírito, que haveria uma grande fome por todo o mundo, a qual ocorreu no tempo de Cláudio. E os discípulos resolveram mandar cada um conforme sua posses socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. E o que eles com efeito fizeram, enviando ao ancião por mãos de Barnabé e Saulo. É isso aí, irmão. Ficou aqui a escola sabatina do lição número 8, né? O concílio de Jerusalém. Oramos para terminar. Senhor amado Deus, obrigado por mais um momento dessa escola sabatina de número 8, lição 8. Agradecemos em nome de Jesus, amém, e graças a Deus.